VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Logística, Qualidade. Conhecer as diversas certificações de qualidade internacionais. Olá, estudante. Sou o professor Edjailson Moura, sou professor de Logística de vocês, professor de Gestão da Qualidade e venho trazer para vocês hoje, para essa competência 1, falar um pouquinho mais sobre a ISO 9001, que é um tema tão importante, abordado nas grandes empresas com relação à qualidade. Para tal, eu trouxe um convidado muito especial que vai passar um pouco da experiência dele na prática do que é a ISO 9001, como implantá-la, quais são os caminhos, se há algum custo ou não, e a gente vai aprender isso junto. Vamos lá? Estou aqui com o professor Adalberto Souza. Edjailson Moura. Descrição. Ele está sentado à esquerda da tela, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Usa barba, veste camisa e calça jeans, usa pulseira no braço direito. Descrição do ambiente. Ao fundo da tela, da direita para a esquerda, uma parede com listras na horizontal, na cor azul, e duas nuvens de diálogo, uma verde e a outra vermelha. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Descrição de Adalberto Souza. Ele está sentado à direita da tela, é pardo, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Veste camisa azul escuro, manga longa e calça preta. Ele que é credenciado junto ao Sebrae e ele vem passar um pouquinho da experiência dele com relação à implantação do ISO, quais são os caminhos para a sua implantação, se há algum custo ou não. Eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar primeiramente, e a gente conversar um pouco sobre a ISO 9001, que é tão importante. Professor, é um prazer estar aqui com o senhor. É um prazer estar com você, estudante, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é tão místico, ISO 9001, e como é que se dá essa evolução na implementação das organizações. Eu sou credenciado ao Sebrae na área de Gestão da Qualidade, Empreendedorismo e Planejamento. Comecei minha carreira implementando o ISO 9001 numa pequena empresa, onde todo mundo acha que não é possível, e eu comecei exatamente implementando nessa pequena empresa. E a partir dali eu comecei a perceber que a ISO ela tem uma questão muito mais de gestão do que de certificação. Sim. E é um prazer contar aí com todos vocês, nos dando a honra dessa entrevista. Ok. Professor, os estudantes eles têm uma certa curiosidade de saber o que é essa ISO, qual o significado dela. O senhor poderia nos passar isso? Professor, se eu falar assim de ISO, ISO, propriamente dito, seria Organização Internacional de Padrões. Sim. Então, você vai estabelecer alguns requisitos, esses requisitos eles são internacionais, então isso quer dizer que uma empresa aqui no Brasil, uma empresa na China, uma empresa na América, ela vai precisar cumprir esse mesmo requisito para se obter esse sistema de gestão da qualidade. Certo. Há uma confusão muito grande, assim, quando a gente fala um pouquinho de implementação para certificação. Implementar são os requisitos obrigatórios de um elemento de gestão, que ali vai formar a gestão da organização. Sim. Já a certificação ela vai ser uma validação que esses requisitos foram implementados com êxito e que estão dando resultados. Então, a ISO ela é um conjunto de normas, a 9001, voltadas para a gestão. Sim. Mas aí a gente tem várias outras ISOs que são voltadas para outro tipo de segmento. Correto. Professor, com relação... Para que ela serve a ISO? Para uma empresa, tanto de pequeno porte, quanto de médio porte, de grande porte? Qual é o sentido de uma empresa obter essa certificação? Excelente. É importante frisar que a certificação, as pessoas às vezes elas usam muito a parte comercial da certificação. Ela obtém a certificação para mostrar para o mercado que ela é certificada, quando eu digo que isso deveria começar de dentro para fora. O maior valor de uma certificação está na melhoria da gestão, porque ela vai ser uma gestão totalmente voltada para os resultados,
orientada por indicadores e, essencialmente, uma abordagem por processo. E hoje as empresas controlam o processo. Elas estão esquecendo de ver o todo, esse elemento. Na disciplina de logística, professor, é importante a gente entender que a entrada de um fator vai ser a saída resultante de outro e assim por diante. A ISO ela pega esse conjunto de elementos e vai fazer uma análise sistêmica, não isolada de um único processo. Entendi. E com relação a uma empresa, né? O nosso estudante ele está vendo aqui a gente falar sobre a ISO, e aí ele de repente tem o interesse, né, de eu tenho uma pequena empresa e gostaria de implantar, né? Vai existir o primeiro passo. Qual seria? Ele vai chamar algum consultor? A quem ele vai procurar para obter essa certificação? Muito importante, você estudante, está aí no curso de logística, está estudando, às vezes até uma oportunidade de onde você está. É interessante que todo mundo atrela essa implementação a uma consultoria. Na verdade, isso não é um passo obrigatório. Sim. Não há essa obrigatoriedade de se contratar um consultor para se implementar esses requisitos. Talvez esse estudante que esteja nos assistindo, ele possa desenvolver as competências para implementar numa pequena empresa. A ISO ela não fala do porte, nem do tamanho, nem da área de atuação dessa empresa. Ela vai falar que ela tem que ter uma estrutura adequada para atendimento aos requisitos. Ela não diz se é pequeno, se é médio ou se é grande. Ou se é grande. Porque há uma concepção do mercado que precisa ser muito grande para poder você ter uma ISO. Que é o que geralmente a gente vê, né, professor? No mercado. Muito acostumado, né? Muito acostumado a grandes empresas, né? Ter essa certificação. E quando a gente passa para uma empresa de pequeno porte, a gente não vê isso. A gente não vê e a gente acha que não pode. Não pode. E eu acho que é um nicho de mercado para quem está começando agora, para quem está atuando, para começar a entender que quando ele entende esses princípios de gestão, né, ele pega a norma, ele vai pegar a norma técnica e ele vai dizer assim, como eu posso traduzir isso para aquela empresa? Como é que eu posso adaptar aquele requisito para o atendimento daquela empresa? Sim. E aí ele pode ter um auxílio de um consultor. Eu acho que esse período que você está aí, que você está destinando ao estudo, ele é extremamente importante para você desenvolver logo essa competência. Muitas das vezes, nós, quando estamos no período aí de estudo, a gente acha assim, eu vou esperar terminar para eu começar a entender. Comece de agora, entenda de agora. Porque essa norma, ela é uma norma complementar àquilo que você está estudando hoje. Então, quando você começa a olhar para essa norma, ISO 9001, e você entender que ela é um conjunto de elementos para gerenciar a empresa, você vai conseguir implementar. Mas aí tem vários tipos de consultoria, tem vários consultores no mercado onde eles auxiliam. Eu digo que o consultor ele não é o implementador, ele não é o agente. O agente pode ser você que leva essa ideia para a sua empresa e o consultor ele vai ser um apoio. Mas o protagonista tem que ser você, estudante, nesse processo de implementação. Leva isso para a tua empresa, vai ser importante. Olha, então aí vocês estão vendo que qualquer tipo de empresa, né, qualquer porte de empresa, pode muito bem obter essa certificação que é o mais importante. E aí uma pergunta que sempre, né, o aluno, o estudante, ele faz ao professor com relação a ISO 9001. Eu já sei que eu posso implantar ela desde uma pequena empresa até uma multinacional, né? Mas qual o primeiro passo, né? A quem eu vou recorrer para dar esse primeiro passo, né? Vamos tratar como uma empresa de médio porte aqui, né? Uma empresa de médio porte com 20 funcionários, né? Qual seria o primeiro passo para que essa empresa obter a certificação ISO 9001? Professor, parece até brincadeira que eu vou falar, mas eu acho que a grande dificuldade é você convencer a alta direção a querer implementar esses requisitos. Muita gente fala, né, de infraestrutura, muita gente fala de tecnologia, eu falo de vontade. Então, às vezes, a alta gestão ela quer uma certificação ISO, mas ela quer o certificado, ela não quer o sistema de gestão da qualidade implementado. Ela vai ter uma vontade terceira, que é obter um certificado para mostrar ao fornecedor, para atrair mais clientes. Quando, na verdade, o primeiro passo é você, estudante, conversar com a alta administração e convencê-la. Se você conseguir convencer a alta administração, tudo será mais suave.
Mas aí, tecnicamente falando, depois que você convencer essa alta administração, você vai precisar traçar um diagnóstico. Como é que a empresa está? O que é que ela tem hoje, né? Se eu traduzir para vocês no processo de logística, como é que ela compra, como ela armazena e como ela entrega. Isso é um requisito da ISO. Como é que esse insumo está chegando até ali para ele ser transformado? Se eu atendo esses requisitos, eu tenho uma seção da norma, professor, para atender esses requisitos no aspecto de gestão, e eu vejo ali até onde eu faço ou o que eu deixo de fazer. Eu vou fazer um planejamento de implementação desses requisitos. Só que é muito convencional as pessoas acharem que é um sistema doloroso, que é um sistema penoso, porque a gente ouve relatos de pessoas que passaram por um processo de certificação que diz que é muito detalhista, pede muito documento. Sim. Porque a ISO, eu digo que ela se resume em 3 regras de ouro. Diga o que faz, escreva o que disse e esteja apto para demonstrar. Observe que não é uma coisa tão difícil, né? Você chega na empresa e você diz, eu compro X, Y, Z. Eu tenho que escrever que compro X, Y, Z. Quando eu for demonstrar, eu tenho que demonstrar X, Y, Z. Sim. E nas organizações, o que mais a gente vê é dizer que compra X, Y, Z quando vê que tem um W no meio. E aí a gente começa a encontrar pequenos desvios dentro do processo. E aí, professor, esses pequenos desvios, ele é chamado de não conformidade, é isso? Isso, essa palavra não conformidade ela é um termo técnico dado para uma falha. Ele é um termo técnico dado para aquele pequeno desvio de atendimento ao não requisito. Só que nas empresas existem não conformidades independente de ISO ou não. Tudo aquilo que está fora de um processo, tudo aquilo que está fora de uma atividade, ele é considerado não conformidade. Só que a gente só usa esse termo quando a gente está implementando ISO. Mas você, estudante, no seu dia a dia, quando algo não dá certo, é uma não conformidade. Só que, professor, é muito interessante que quando a gente entra nesse processo de certificação ISO, a gente não quer ter não conformidade, a gente tem pavor de não conformidade, a gente tem medo, até porque a gente acha que vai comprometer a nossa função dentro da própria empresa. Não tenha medo de não conformidade. A não conformidade, ela é o melhor momento que a empresa tem, porque é ali que ela cresce. Né? O princípio da melhoria contínua, né, que você vai começar a observar, ele só nasce se eu tiver erro. Você estudante que está do outro lado, você nunca errou, e quando você erra, você não aprende mais, dificilmente quando a gente erra, a gente volta a repetir o erro. Mesmo assim é na empresa. Como a gente não analisa, não resiste a não conformidades, há uma tendência dessa não conformidade se repetir aqui, se repetir acolá, e ela vai se tornando maior. Sim. Assim como nas nossas vidas. Quando a gente não resolve um problema pequenininho, esse problema vai ficar bem maior lá na frente. Isso é verdade. Uma outra dúvida que chega para a gente poder resolver na hora da implantação seria o tempo que isso decorre da empresa. Ora, com uma semana eu consigo implantar, com um mês, com um ano. Então, assim, existe uma certa dúvida, porque não é um tempo, me parece, igual para todas as empresas. Vai depender, né, lógico, dessa não conformidade, de ser retirado todos os passos de não conforme, né, para depois você ter uma ideia de quanto tempo você vai conseguir implantar essa ISO 9001. É isso mesmo, professor? Tem diferentes prazos para diferentes empresas? Depende do porte, não depende? Excelente colocação. Quando eu digo que vou partir para uma ISO, é importante dizer que eu tenho que mudar a cultura dessa empresa. Cultura não se muda da noite para o dia. Implementar requisitos é uma coisa, professor. Implementar gestão, o modelo de gestão é uma outra coisa. Vai demandar que eu mude a cabeça das pessoas, que as pessoas se envolvam naquele projeto. Se você está pensando, estudante, em implementar requisitos, a gente tem aí planejamento de empresas que conseguem 4, 5, 6 meses, né, dependendo do porte, dependendo do nível de complexidade, do nível de atuação dela. Então, tem empresas que ela tem um escopo de atuação muito simples. Então, ela tem ali 3, 4 processos chaves, ela consegue implementar com menos tempo. Sim. Mas eu queria deixar bem claro para você. Não há uma receita de bolo, professor. Vai depender muito do desejo da organização em se transformar. Né? E assim, quando a gente fala nessa implementação, você não vai chegar lá na auditoria de certificação dizendo assim, eu não tenho nenhuma falha. Você pode até não ter nenhuma não conformidade aparente. Sim. Porque essa não conformidade ela vai ocorrer. A ISO jamais ela vai existir uma perfeição. O mercado ele convenciona muito. A empresa ISO ela é perfeita. Ela não é perfeita.
ela está em busca da melhoria contínua. Sim. E o princípio melhor da melhoria contínua é fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, se eu partir, professor, desse princípio, dificilmente eu não vou ter algo a melhorar. Sim. E aí, sempre há uma melhoria. Né? Essa melhoria, ela vai existir. Até porque quando a gente acha que está bem, a gente se acomoda. E uma lição que eu vou deixar aqui para vocês: nunca se acomode, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Eu digo que essa certificação ISO, ela não é o fim. As empresas, elas têm ela como fim. Ela é o começo. Entendi. Professor, com relação a qual o benefício que a certificação vai trazer para a empresa? Lógico, vai existir o benefício de se ter um certificado, né? De você poder mostrar esse certificado para o seu cliente, para seu fornecedor, que você é certificado pela ISO 9001. Mas, fora isso, quais seriam os benefícios que ela traz para a empresa? Professor, o principal benefício que uma ISO traz é uma gestão orientada para resultados. Você vai precisar trabalhar métricas, você vai trabalhar por indicador de desempenho, e aí você não vai trabalhar no achismo. Você vai ter uma gestão baseada em fatos e dados. Na realidade. Na realidade. Não assim, eu acho que o mês passado foi bom, eu acho que esse acho a ISO não permite. Você vai ter que ter fato, você vai ter que ter dado para apoiar na tomada de decisão. Mas eu vou dizer que o maior ganho de implementação do ISO é a sinergia do time e que todo mundo vai trabalhar para aumentar a satisfação do cliente. Eu acho que o grande legado que uma ISO pode deixar para uma organização é o aumento dessa satisfação do cliente. Se você não olha para o cliente, se você não tem um foco do cliente, dificilmente sua empresa vai ter sucesso no mercado. Principalmente no mundo que a gente vive muito globalizado, muito antenado, né? Uma tecnologia aí latente, onde as pessoas elas se comunicam e eu crio uma rede. Então, se eu não aumentar essa satisfação do cliente, dificilmente eu vou ter sucesso no ISO. Fora a parte comercial. Né? O mundo inteiro entende que quem tem uma certificação ISO, ela tem um diferencial. E aí se torna aquela competitividade no mercado, que é o mínimo que às vezes a empresa precisa para ser diferente da outra. Para ser diferente, é verdade. Com relação ao custo, né? Existe algum custo, professor, para uma empresa implantar a ISO ou não? Assim, ela se procurar os caminhos certos, é mais uma formalidade e não vai haver custo, ou vai haver algum tipo de custo para a empresa? Excelente colocação. Essa questão do custo eu substituiria por investimento, né? Você vai investir para poder você ter um resultado. Às vezes, para você atender um determinado requisito, você vai precisar mudar algo de infraestrutura. Então, quando você precisa mudar ali uma melhoria de infraestrutura, que não é obrigatório, eu posso receber uma certificação com a estrutura que eu tenho hoje, mas que eu mostre que eu tenho um plano de ação para melhorar lá no futuro. Então, eu tenho isso. E também eu tenho um custo com a certificação. Então, o organismo de certificador, ele vai cobrar por aquilo ali, porque ele é credenciado ao Inmetro e ele vai fazer uso de alguns selos. Sim. Então, isso aí, essa auditoria de certificação, ela é paga e vai depender muito, né? A auditoria de certificação, ela é estipulada pela quantidade de funcionários, de colaboradores. Então, o orçamento disso aí vai variar muito pelo escopo, né? A amplitude da auditoria, somado-se ao número de colaboradores. Certo. Mas há um custo, mas não é o custo, né? Eu quero muito deixar claro aqui que não é o custo que o mercado superestima, um investimento altíssimo. Não é. A ISO, ela não quer requinte, ela quer qualidade. E como o senhor mesmo disse, não é um custo para a empresa, e sim um investimento. Quando a gente olha para custo, a gente diz, vou gastar e como é que eu vou dar isso de volta? Quando eu olho para investimento, eu digo, não, eu estou investindo, né? Eu vou aqui aportar X reais e lá na frente eu vou triplicar. Isso é uma visão empreendedora. Sim. Você que está aí nos vendo, a visão empreendedora é sonhar, idealizar e realizar. Então a gente precisa entender que a ISO ela é uma realização e um investimento. Entendi. Professor, e com relação à empresa, ela já está certificada, já, né? Está tudo certinho. Ela pode perder a ISO? Ela tem que manter algum critério para ela se manter com essa certificação? Ou não? Não, eu estou agora, tenho uma certificação e não posso mais perdê-la. Funciona dessa maneira? Não. A certificação, ela tem um prazo de validade. Então, você faz uma primeira auditoria de certificação, ela vai ter ali 3 anos de validade. Só que você, nesse intervalo, você vai precisar receber 2 auditorias de manutenção, que são auditorias anuais.
Então, nessa auditora de manutenção, estaria um pequeno desvio, é apontado e faz um plano de ação. Ao longo desses 3 anos, se esse sistema ele for inconsistente, se eu não der continuidade e não aplicar o princípio da melhoria contínua, eu posso perder esse certificado. Então, essa certificação, ela exige muito da empresa a melhoria contínua e ela diz não à acomodação na gestão empresarial. Por isso que a direção tem que estar muito envolvida. Eu acho que você, estudante que está aí, comece a pensar que eu tenho que começar de cima para baixo. Sim. Apesar que a gente tá o princípio de horizontalizar aí as organizações, mas se lá em cima não tiver esse desejo... tiver a vontade, né, professor? Dificilmente a gente vai conseguir certificado por muito tempo, vai ficar só um papel na parede. É verdade. Infelizmente. Professor, e com relação a exemplos de empresas, talvez até que o senhor já trabalhou aqui no estado de Pernambuco, para o nosso estudante ele ter noção, quais seriam as empresas que já têm implantado e assim, são cases de sucesso dentro do nosso mercado, aqui seria nosso estado de Pernambuco? O segmento da construção e da indústria, professor, ele é um segmento que ele lidera, sabe, o ranking aí de certificações. Sim. Porque uma construtora, o segmento da indústria, às vezes eles precisam disso para poder fazer parcerias com o mercado internacional. Sim. Então isso já seria uma porta, e principalmente para aportar recursos, às vezes para a construção civil. Só que eu gosto muito de falar das pequenas empresas prestadoras de serviço. É um grande desafio implementar a gestão de qualidade e ISO nessas empresas. E o estado de Pernambuco ele tem vários cases. A gente tem aqui a terceira imobiliária de Pernambuco com certificação ISO 9001, né, no Brasil. Então, a terceira imobiliária do segmento imobiliário do Brasil é a pernambucana. Nós temos a primeira prestadora de serviço de não metrópole, né, do centro mais distante da capital, também com certificação ISO 9001, que é Pernambuco. E o movimento aqui em Pernambuco para as certificações ele é muito forte. A gente teve um trabalho lá em 2002 da Universidade Federal de Pernambuco, certificando pequenas empresas, prestando essa consultoria. Nós temos trabalhos de consultoria júnior, que são estudantes assim como você, que implementam isso nas organizações, também trabalhos fantásticos. E Pernambuco, né, principalmente com esse desenvolvimento industrial, ele tem muito buscado esse tipo de certificação ISO. Entendi. Professor, eu agradeço a sua colaboração, estudantes também, acredito que estão agradecidos, né, com esse ensinamento, né, sobre a ISO 9001, né, que é tão importante para a empresa, para o gerenciamento da qualidade. Lógico, tem outras ferramentas da qualidade, né, a ISO é apenas uma certificação, né, onde ela vai certificar que a sua empresa cumpriu todo esse processo, né, e vai obter uma certificação para que ela possa até usar isso até com o próprio marketing dela, né, isso. Eu gostaria de agradecer ao professor Adalberto Souza por ter participado, né, dessa entrevista. Na verdade, foi um debate, né, professor, com relação à ISO 9001, e está convidado para outras, né, entrevistas que a gente possa ter aí ao longo do curso. Será um prazer estar aqui novamente, como foi um prazer estar aqui com você. Professor, que eu gostaria de enaltecer esse trabalho do governo do estado de Pernambuco. É um trabalho que, às vezes, você que está aí do outro lado pode ficar pensando, será que vale a pena? Que vai valer a pena aquilo que você fizer do seu tempo. Então, às vezes você está sendo criticado porque está aí na frente de um micro, está na frente de um celular, está assistindo esse vídeo, mas você não sabe quanto isso pode colaborar com o seu futuro. E aí, professor, são iniciativas como essa que a gente acredita Sim. que pode fazer a diferença. E se você que está aí do outro lado entender que faz a diferença, você fará a diferença. E eu acredito muito, professor, que essa gestão da qualidade ela não só transforma empresas, ela pode transformar você que está nos vendo. Com prazer. Obrigado. Bem, estudante, continue os seus estudos, né? Não deixe de acessar o nosso fórum, né, com relação a essa temática da gestão da qualidade, principalmente a ISO 9001, e até a próxima. Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, Edjailson Moura. Entrevistado, Adalberto Souza. Design educacional,
Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso: Eliane Barbosa. Coordenação executiva: George Bento Catunda, Renata Marques de Otero. Coordenação geral: Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em novembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.